Tem uma cena em A Procura da Felicidade que dura menos de 1 minuto e ensina mais sobre estoicismo do que qualquer vídeo que você já assistiu. O Chris Gardner tá no chão de um banheiro do metrô. Ele segura a porta com o pé porque tem gente batendo do outro lado. O filho dele dorme no colo dele e ele chora, sem barulho nenhum, para a criança não acordar. É o oposto do que te venderam. O estoico não é quem não sente. O estoico é quem sente tudo e ainda escolhe o que fazer no segundo seguinte. E o Gardner fez isso o filme inteiro. Cabe salientar que esse filme é baseado em fatos reais. Ele não controla o mercado, ele não controla a Receita Federal, ele não controla se vou contratar ele. Controla o pé na porta. Nenhum coach vai te explicar isso melhor do que essa cena. Agora me diz uma coisa. Quando você assistiu esse filme, o que ficou? Provavelmente alguma versão de não desista. O cara passou fome, dormiu na rua, insistiu e no fim conseguiu. Fim. É essa leitura que virou pôster motivacional. E é essa que o mercado vende há 20 anos. Só que ela tem um problema sério. Se a lição é não desista que você vence, então todo mundo que não venceu simplesmente não insistiu bastante? Você já ouviu essa conta antes. É a mesma que faz a pessoa se culpar por coisa que nunca teve na mão dela. E olha o efeito colateral. O sujeito insiste na porta errada por 3 anos, porque desistir virou pecado. O filme não tá dizendo isso. E dá pra provar, porque o Gardner responde umas 50 vezes na história sem falar ela em voz alta nenhuma vez. Antes de eu te contar qual é, você precisa saber de onde vem. Epicteto abre o manual dele com uma frase que organiza a vida inteira. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Parece óbvio, né? Mas não é, porque a gente passa o dia fazendo o contrário. Você já perdeu uma noite de sono por causa do que uma pessoa pensou de você ou até falou? Isso não depende de você. Já ficou remoendo uma resposta que não veio, né? Não depende de você. Já travou o dia inteiro esperando o resultado sair? Também não depende de você. Estoicismo não é aguentar mais, é parar de gastar energia no lugar errado. E o filme mostra isso 3 vezes, de um jeito tão concreto que dá para copiar. A primeira parte que mostra isso é o Gardner lá no estágio dele, disputando uma vaga com outros 19. Ele não podia ficar até mais tarde porque precisava buscar o filhinho dele antes do abrigo lotar. Então ele faz uma conta. Se não desligar o telefone entre uma ligação e outra, ele economiza 8 minutos por dia. Se não beber água, não perde o tempo indo no banheiro. Para e pensa no tamanho disso. Ele não tem controle nenhum sobre quem atende, quem compra, quem diz sim. 0. O único número que está na mão dele é quantas vezes ele consegue discar. Então, nesse número que ele mexe. A segunda cena é a fila do abrigo. Tem mais gente que cama. E quem chega tarde dorme na rua. Ele não controla quantas camas existem, não controla quantos vão aparecer naquela noite. Ele controla o horário que ele sai. E sai cedo todo santo dia carregando um aparelho pesado e uma criança. A terceira cena é a minha favorita, é a cena do táxi. Ele está do lado de um diretor da corretora, uns 10 minutos ali, pegou uma carona meio improvisada e nenhum argumento faz aquele homem contratar ele. Aí ele pega o cubo mágico, não para impressionar, para mostrar a única coisa que ele consegue provar naquele espaço de tempo, que ele resolve o problema. Reparou no padrão? Em nenhuma das 3 ele tenta controlar se vão contratar ele, nenhuma vez. Ele mexe só no que responde quando ele empurra. Isso não é uma filosofia bonita de assistir. Em 1975, uma pesquisadora chamada Suzanne Koboza, ou Suzanne, enfim, não importa aqui, começou a acompanhar executivos de uma companhia telefônica, a Illinois Bell. Era para ser um estudo comum sobre o estresse. Aí a vida entregou o experimento perfeito. Em 1981, a empresa foi desmembrada por uma decisão do governo. Um pouco mais de um ano, metade da força de trabalho foi embora. Quem ficou trocou de chefe, de função e de prédio, várias vezes.
O mesmo caos caiu na cabeça de todo mundo ao mesmo tempo. E aconteceu uma coisa estranha. 2/3 dessas pessoas desabaram. Infarto, depressão, divórcio, queda do desempenho. Mas 1/3 não. E esse terço atravessou o mesmo furacão e saiu mais forte do que entrou. Mesma empresa, mesma característica de demissão, mesma incerteza. Resultado totalmente oposto. A Cobasa foi atrás do que separava os dois grupos e achou 3 coisas. Uma delas é exatamente essa que a gente está falando. As pessoas do terço resistente enxergavam onde a ação deles ainda funcionava e agiam ali. As outras olhavam para o tamanho do problema inteiro e travavam. Não era otimismo. Otimista é quem acha que vai dar certo. Esse pessoal não achava nada, eles só sabiam onde valia a pena empurrar. Agora eu te devo uma pergunta, aquela que o Gardner responde o filme inteiro sem falar em voz alta. É essa. Isso depende de mim? Só isso. 4 palavras. Se depende, ele age. Se não depende, ele para de gastar e vai para o próximo. Tem um momento onde ele ensina isso para o filho dele sem usar uma palavra difícil. O menino tá lá jogando basquete na rua e diz que vai ser profissional. O Gardner responde na lata. Você provavelmente vai ser mediano disso. Melhor parar. O garoto guarda a bola no saco e a cara dele muda. Aí acontece a coisa mais bonita do filme. O Gardner se corrige na hora. Ele fala pro menino, nunca deixe ninguém dizer que ele não pode fazer alguma coisa. E completa, nem eu. Repara no que ele acabou de fazer. Ele não prometeu pro filho que ele ia virar jogador. Ele não controla isso e sabe que não controla. O que ele fez foi devolver pro garoto a única parte que era dele, que é a decisão de tentar. Pai nenhum consegue garantir o resultado de um filho, mas dá para não roubar dele a chance de empurrar. E aqui a gente volta para o banheiro do metrô, porque o que te vendem como estoicismo é basicamente anestesia. Não sinta, não reclame, seja forte, aquela cara de pedra que não se abala com nada. Sêneca já tinha resolvido isso uns 2000 anos atrás. Ele falava de um primeiro movimento, uma reação que vem antes de qualquer decisão sua. O susto, o aperto no peito, a lágrima. Isso não é escolha, é corpo. Não existe estoico no mundo que não sinta. O que é seu vem depois. Vem no segundo movimento, quando você decide o que fazer com aquilo. Por isso a cena do banheiro é a melhor aula do filme. Ele chora e segura a porta, as duas coisas no mesmo minuto. E tem uma última parte, que é a que quase ninguém quer ouvir. No final, ele consegue a vaga. E aí todo mundo respira aliviado e conclui, valeu a pena. Só que se a lição depende do final feliz, ela não vale nada, porque você não controla o seu final. Pergunta melhor. Se ele não tivesse conseguido a vaga, aqueles 6 meses teriam sido desperdiçados? Para o estoico, não. O emprego é bom de ter e nunca foi o ponto. O ponto foi como ele atravessou. E isso ele teria feito igual, com resultado nenhum. Então, como é que você usa isso a partir de agora? Pega uma coisa que está te consumindo agora, uma só, e corta ela no meio. De um lado, o que responde, você empurra. Do outro, o que não responde. Se você está esperando o retorno de uma entrevista, o currículo que você mandou responde. O follow-up responde. A próxima candidatura responde. A decisão deles não responde. 0. Se é uma discussão em casa, o que você fala responde, a hora que você escolhe falar responde e o tom responde. O que a outra pessoa vai sentir não responde. Se é corpo, o que você come responde. A hora que você dorme responde. O treino responde. A genética que você herdou não responde. Aí você faz a única coisa que sobra. Trabalha o lado esquerdo, até cansar e larga o direito. Isso não é conformismo. Conformismo é largar os dois. Você vai errar essa conta várias vezes. Todo mundo erra, mas cada vez que você acerta,
volta para você uma quantidade absurda de energia que estava indo pro ralo. O Chris Gardner não venceu porque insistiu. Um monte de gente insiste e não vence. Ele atravessou porque parou de empurrar uma parede e passou a empurrar uma porta. Essa é a diferença entre uma frase bonita e um princípio que sustenta peso. E princípio que sustenta peso é o que eu chamo de inegociável. Foi sobre isso que eu escrevi no meu livro que está lá na descrição. Até a próxima!